Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como é tradicional às sextas, vamos fazer mais um Barganhas ou Cilada, onde nós trazemos a avaliação aqui dos nossos analistas sobre algumas ações. Claro, como eu lembro sempre, pessoal, quando a gente falar que alguma é cilada, não é para falar mal da empresa, quem trabalha da empresa, quem tem ações dessa empresa, é só trazer a nossa avaliação, a forma que a gente recomenda ou não recomenda, e claro, isso pode mudar, nada é para sempre, Às vezes tem coisas que são boas, que ficam ruins e vice-versa. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Esses aqui foram os ativos separados, pessoal, foram bastante pedidos por vocês, inclusive essas empresas divulgaram resultados aí nos últimos dias. Nós temos aqui a M. Dias Branco, que divulgou resultados positivos. A gente já comentou algumas vezes sobre M. Dias Branco, principalmente do que diz a questão desde a época que a empresa tinha feito a compra da Piraquê, que a gente comentou que ia ser uma integração difícil de acontecer, e isso realmente aconteceu, tanto que só agora a gente vê a M. Dias Branco conseguindo ter ganhos de sinergia, E M. Dias Branco, ela tem menos valor agregado nos produtos, Então, épocas de inflação alta, é mais difícil ela repassar preços, Ainda assim, a gente viu nos últimos trimestres ela conseguindo fazer isso, especialmente naqueles produtos, que a empresa tem um valor maior agregado, e inclusive ela vem trabalhando para ter cada vez mais esses produtos ao longo do tempo. E claro, a gente teve uma série de coisas negativas em M. Dias Branco, teve questão de guerra, dólar alto, trigo, enfim, a empresa conseguiu sobreviver, é uma empresa que tem uma boa gestão, é uma empresa que tem a maior do mercado, tem um market share gigantesco, principalmente na região Nordeste, e vem crescendo bastante também no Sudeste, e é uma empresa que tem uma política de dividendos bastante interessante. Então é uma boa empresa, é inegável, mesmo ela tendo sofrido bastante aí nos últimos anos. Claro que se a gente olhar os indicadores hoje selecionados, o PL, o PVP são mais elevados, a gente vai olhar que ela está com um ROI bastante achatado, porque o lucro da empresa está achatado, Então a gente imagina que um ROI, um PL mais normalizado dela, à medida que ela recupere os resultados, é na casa de 10 a 15 vezes, Seria um mais normal aí se a gente pegar o histórico da empresa. A gente não considera uma cilada, mas também não considera uma barganha, a gente prefere outras empresas que estão, inclusive, entre as nossas recomendações, tanto do segmento de bebidas quanto do segmento de alimentos, Mas, como eu falei, é uma empresa boa, uma empresa interessante. A outra é a Raízen, pessoal, Raiz 4, também está com o lucro bastante achatado, O PL 14 vezes, o PVP de 1,61, o ROI de 11%, Para quem não conhece a Raízen, pessoal, é aquela joint venture da Shell com a Cosan, é uma das maiores empresas aí do Brasil em termos de faturamento, tem a parte de distribuição de combustíveis, a gente está falando de mais 7 mil postos, tem a questão das lojas de conveniência, Shell Select também, que tem um potencial gigantesco aí para crescer, principalmente depois da joint venture que foi feita com a FEMSA. O objetivo é ter mais de 5 mil lojas de conveniência. É uma empresa bem interessante, Nós, quando a gente pega a parte de açúcar e álcool, é a melhor do mercado. Ela divulgou bons resultados agora no primeiro trimestre. A receita, para vocês terem uma ideia, foi de 66 bilhões de reais, Quando a gente pega o consolidado. A parte de etanol subiu bem, a parte de açúcar, a gente entende que os preços aí vão continuar atrativos, especialmente do açúcar, ao longo dos próximos anos. E em termos da empresa, pessoal, até que justificasse a baixa que nós tivemos da época do IPO até agora, não tem nada. A gente entende que o IPO não foi um IPO bem feito, a quantidade de ações colocada no mercado foi pequena, o momento do IPO também talvez não tenha sido melhor, a questão de não ter lançado ações ordinárias, só as preferenciais. Então, foi muito mais uma questão de mercado do que da própria empresa, A gente normalmente prefere a exposição via as holdings, Porque normalmente elas têm desconto, como é o caso aqui da Raízen com a Cosan. A gente entende que seria mais interessante ter Cosan do que Raízen, mas entende também, que Raízen é uma ótima empresa, e quando a gente pega e projeta os resultados da Raízen, tranquilamente esse PL aqui dela baixa lá para 8, 7 vezes,
e a gente considera sim uma barganha. Eu não estou falando de compra nem de venda, nada, mas a gente considera uma ação barata sim a Raízen, mesmo podendo não parecer aqui pelos indicadores, tá? Quero deixar para vocês também, né, pessoal, um relatório grátis aqui sobre uma small cap de forte potencial no curto prazo, que é a Marco Polo. Para quem não acompanhou, a Marco Polo foi a ação da bolsa, dentre as que tem um pouco de liquidez, claro, que mais subiu aí nos últimos 6 meses, então foi uma que a gente acertou na pinha. Longo prazo, médio prazo, até long short a gente mandou do Marco Polo. Vale a pena vocês acompanharem. Vou deixar também esse cupom aqui, o Records, né, pessoal, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Eu lembro, né, pessoal, Capitalizo tá na maior parte das nossas estratégias batendo o recorde nessa última semana, tá? Então a gente, eu, como já comentei algumas vezes, não conheço nenhuma empresa de investimentos que entrega tantos resultados como a gente. Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem acessar os resultados das nossas recomendações. Temos aqui Magalu, né, pessoal, que divulgou um resultado muito ruim. A gente só tem aqui o PVP, o ROI está negativo e o PL também, porque a empresa divulgou prejuízo, tá? De uma maneira geral, foi terrível os resultados, né? Na parte de e-commerce e no marketplace nós tivemos algum crescimento, mas claro, já pega aquela questão de inflação, de juros, né? A empresa divulgou o pior resultado aí, pelo menos nos últimos 10 anos, tá? O que acontece, tá, pessoal? Esse varejo, né, que é o varejo de Americanas, de Via e de várias outras empresas que tem no mercado, que vende máquina de lavar, que vende celular, que vende de tudo, físico, já há muito tempo a gente não acha interessante, né? A única dessas empresas que a gente gostava de uma parte do varejo era Americanas, que infelizmente deu aquele problema, as lojas de conveniência e também depois que eles compraram o Hortifruti, né? Para quem é do Rio de Janeiro conhece, uma rede bem interessante de supermercados, é bem diferenciada, né? E a gente não gosta desse varejo, tá? Então a gente enxerga, assim, essas empresas como ciladas, né? Já que a gente tem outras companhias, né, como a Amazon, como o Mercado Livre, que são muito mais leves do que Magalu, muito mais leves do que Via, e vão acabar crescendo mais, já estão tomando mercado e essas sim conseguem entregar resultados. A gente não enxerga no curto prazo nem Via nem Magalu abrindo mão de lojas físicas, o que para a gente é muito custoso, né, ter que carregar toda essa estrutura. Poderemos ter alguma recomendação de curto prazo em Magalu, Via, já fizemos centenas, vamos fazer mais, mas por longo prazo a gente não acha interessante, não. Então colocamos aqui a Magalu sim como uma cilada dentre essas ações. Temos aqui a Taurus, né, pessoal, que divulgou resultados negativos, e olhem que interessante, né, mesmo ela divulgando resultados negativos, né, a gente tem aqui um ROI de 34%, um PL de 5 vezes. Né? O PVP, aqui, tá, pessoal, a gente não pode esquecer que a Taurus recém saiu de um processo aí de reestruturação, tá? Então a gente tem que dar uma colher de chá para essas empresas. Claro que a receita caiu, a gente tinha uma base de comparação muito forte, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. As ações chegaram a cair 15% num dia só, e o lucro, né, foi afetado aí por despesas financeiras, tá? A gente já esperava resultados mais fracos, justamente pela base de comparação mais forte, mas esse processo de reestruturação foi muito bem feito. A Taurus vem investindo em outros mercados também, como o mercado indiano, como a gente já comentou algumas vezes, e a gente espera a normalização dos resultados nos próximos trimestres. E quando a gente pega o grosso da receita mesmo, né, o mercado brasileiro realmente não é importante, né? Claro que perdeu receita aqui não é bom, perdeu lucro aqui não é bom, mas era uma coisa que, né, em algum momento, principalmente se a gente tiver algum tipo de restrição para compra de armas de pessoa física, porque os governos vão continuar comprando, é normal o resultado variar, tá? Então, a gente nem vai comentar se foi exagero ou não a queda, até porque o mercado é soberano, quis que caísse 15%, ok, mas a gente entende que a Taurus é uma barganha sim, tá? A gente entende que nos próximos trimestres os resultados voltam a normalizar e, além disso, além dos novos mercados, ela consegue entregar um mix de crescimento e aumento de pagamento de dividendos. Lembrando que o ano passado foi o primeiro ano da Taurus nos últimos 12, 13 anos que ela pagou dividendos. Então isso mostra, né, que recém a empresa passou por esse processo de reestruturação. A gente gosta do modelo de negócios, né, é líder do mercado americano, que é o maior do mundo, aí de armas curtas. Então temos uma expectativa positiva sim, entendemos que a Taurus é uma barganha, tá? A Vale, pessoal, também já antecipo aqui que a gente entende que é uma barganha.
Eu já comentei algumas vezes que nós preferimos outros mercados e não de minério de ferro, tá? A gente prefere ferro cromo, ou, né, até níquel e cobre é mais interessante do que minério de ferro. Lembrando que a Vale recebeu uma proposta para vender 10% da divisão dela de metais básicos, aqui incluindo níquel e cobre, e no mínimo ela venderia por 2,5 bilhões de dólares, ou seja, ela vai ter dinheiro para investir, e isso aqui vai destravar valor, tá? Falando só dessa parte aqui, principalmente de níquel e de cobre. Minério, tá, pessoal, para o longo prazo, né? No curto prazo, sim, tem uma correlação muito grande com o preço do minério. O preço do minério está baixo, né? Está em patamares baixíssimos. Eu acho que subiu 2 dias seguidos aí, mas o patamar ainda é muito baixo de preço. E depende, claro, de uma recuperação no curto prazo, especialmente do mercado de construção civil da China, tá? A gente entende, sim, que a China vai continuar a sua toada de crescimento, né? Pode ser que não seja a mesma, já não vem sendo, mas não vai ser a mesma de 20 anos, né? Porém, é o suficiente para manter a Vale como uma empresa rentável, né? A gente vê também aqui um caso de resultados mais achatados, 43% de ROI e um PL aqui na casa de 3,8 vezes, né? Uma empresa muito barata mesmo, né? Como falei, preferimos outras de siderurgia e mineração, mas a Vale é um ativo barato. E lembrando que no longo prazo, a China já vem investindo principalmente na África para não depender tanto do minério australiano, do minério brasileiro, mas o minério brasileiro é o que tem mais qualidade, né? Então empresas como CSN Mineração, Vale, vão acabar sendo, no longo prazo, um destino óbvio para quem quer comprar um minério de forte qualidade, tá? E lembro também que a gente prefere a exposição, para quem gosta de Vale, via Bradespar, porque a Bradespar é a holding que tem ações da Vale, né? Eu já comentei isso algumas vezes, e pode ser que a Bradespar faça mais reduções de capital entregando ações da Vale, né? Ela diminuiu também o risco dela de passivo, porque tinha questões antigas, desde a época da privatização da Vale, fundos de pensão, enfim. Então a gente acha mais interessante a exposição via Bradespar, né? Porque se ela fizer mais reduções de capital entregando ações da Vale, como existe esse desconto, né? Ou seja, o patrimônio da Bradespar, que é vale mais do que o valor de mercado da Bradespar, a gente vai ter uma vantagem financeira com isso, tá? Mas, né, como eu falei, é uma barganha sim, apesar de não estar aqui entre as nossas preferidas no segmento, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como eu falei, e tá lá no nosso site, que eu vou deixar na descrição, a parte aqui dos resultados, tá, pessoal? Vocês podem olhar tanto os resultados ali de longo prazo, né, das nossas carteiras de longo prazo, quanto das estratégias de médio e curto prazo. É só clicar ali que explica cada uma delas. Carteira Micro e Small Caps, né, que é uma das nossas carteiras que está cheia de barganhas. Tá lá, 10 minutos por mês, precisa, o vídeo e os resultados, inclusive a carteira que está atingindo as máximas em termos de resultados. E claro, qualquer dúvida adicional, né, entrem em contato com a gente, pessoal, nos chamem lá no Whats, né, mandem um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no Whats, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!